desafiador no Poder Judiciário. Foi feito finalmente um acordo da Federação Brasileira de Bancos com as entidades de defesa do consumidor e o Supremo homologou este acordo. Deve ter aí 2 semanas, 1 mês, talvez. A partir dessa descoberta, nós tivemos a busca muito intensa do Judiciário, que corresponde também a umas dificuldades próprias da política. Lembremos que é uma espécie de uma balança. Quando um pratinho recebe maior peso, é porque o outro está recebendo menos e a busca deve ser sempre pelo equilíbrio. Mas nem sempre isso tem sido possível no Brasil. Então, o Poder Judiciário foi chamado a arbitrar políticas públicas muito fortemente. Às vezes, há intervenções maiores, outras menores. Há hoje um entendimento que os meus colegas da área jurídica podem depois debater com as senhoras e com os senhores em torno da tese 698 do Supremo, em que há uma tentativa, queridos colegas, de estabelecer uma fronteira. O Poder Judiciário pode muito, mas não pode tudo. Por exemplo, o Poder Judiciário pode dizer que uma determinada estrada tem que ser construída? A princípio, não, porque essa é uma tarefa do parlamento, do orçamento, do governo. A não ser que haja um direito fundamental indiscutivelmente lesado. Cito um exemplo, decisões que eu tenho proferido. Creche. Uma das principais fontes de desigualdade no Brasil está na educação infantil. Porque os nossos filhos estudam desde 2, 3 anos de idade, assim é, quando nós queremos, e a imensa maioria da sociedade tem que compatibilizar trabalho com a inexistência de uma rede de assistência pública para suas crianças. E a desigualdade social nasce aí. Então, o Supremo tem afirmado muito vivamente que os juízes podem decidir o acesso à creche. Eu próprio tenho estendido isso em casos do Distrito Federal, mas não só, Paraná, Rio de Janeiro, em que eu tenho determinado, inclusive, que se não houver vaga pública, haja matrícula compulsória numa vaga privada e o Estado custeia. Então, esse é um direito fundamental de tal estatura, de tal dignidade, criança, bebê, educação, que você, aí sim, o Poder Judiciário pode ter uma intervenção mais larga. Mas isso não é regra, é exceção. E essa é a busca da tese 698. Nós somos chamados também a decidir litígios entre empresas. E chama atenção para isso. Porque muitas vezes há uma ideia que é sempre o litígio da empresa com os seus trabalhadores ou das empresas com os governos. Sim, em larga medida, mas não só. Nós temos as maiores ações que tramitam hoje no Poder Judiciário no Brasil, ações de dezenas de bilhões de reais, são conflitos interempresariais, que não encontraram solução nos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, tais como as arbitragens. Há uma ação em particular em que houve arbitragem, as empresas concordaram em submeter o litígio à arbitragem, depois que a arbitragem foi feita, uma das partes disse, não, mas eu não concordo. E fez o quê? Entrou na justiça para anular a arbitragem. Então, esse intervencionismo que às vezes é reclamado, está também nisto. E, recentemente eu fui chamado num conflito do agro, no estado do Mato Grosso, em torno da chamada moratória da soja, que é um tema muito caro ao agro brasileiro. Existe uma experiência no Mato Grosso, de uma lei, de um acordo do começo do século, portanto, mais de 20 anos. Finalmente, uma parte dos produtores não concordou com o acordo, judicializou, houve uma lei estadual, enfim. Eu decidi a favor daquilo que me parecia mais correto, que era ampliar a competitividade, viabilizar mais produção. No outro dia, queridos amigos, eu dormi feliz. Bom, resolvemos um conflito. No outro dia, uma das partes empresariais entrou com outra ação na justiça, discutindo o seguinte, bom, como a nova regra surgiu, agora nós queremos atrasados, o prazo transmente, os danos materiais decorridos da aplicação desse acordo. E é um conflito interempresarial. E isso acontece também com muita frequência. Aludo também a um debate, e com esse vou finalizar, sobre os contornos do poder regulador do Estado. Nós temos a experiência das agências, e é uma experiência boa, positiva, de um modo geral. Mas, muitas vezes, os setores regulados não gostam da regulação.
e questionam a regulação onde? Na justiça. E isso depende muito de uma postura que reclamam do judiciário quanto ao ativismo, mas eu queria chamar atenção para isso. Às vezes o ativismo deriva do ativismo da sociedade. Ou seja, se o judiciário tem que ter autocontenção para não achar que vai resolver tudo, por outro lado, quem litiga também tem que ter autocontenção, para saber que ao submeter um tema a uma agência reguladora, você pode ganhar ou perder. E quando perde, judicializa. E aí, a culpa é do judiciário? Não, eu não estou dizendo que a culpa é de ninguém. Eu só quero chamar a atenção que as fontes de litigiosidade devem ser compreendidas tal como elas são. Porque nós estamos num momento, vocês sabem, das mentiras, das fake news e das verdades fáceis, que são superficiais, que nada explicam e, portanto, nada solucionam por serem apenas um amontoado de slogans. Então, nós temos temas, eu sei que na Bahia há uma tradição, um país, né, de produção de fumo, nós temos uma cultura assentada nos tabacos, enfim. Houve uma regulação da Anvisa sobre, eu não entendo muito disso, porque realmente eu nunca fumei na vida, mas os tais cigarros saborizados. A Anvisa disse, não pode ter. Outros dizem, queremos. E o Supremo está lá para discutir se pode ter cigarro saborizado ou não. Propaganda de alimentos, esse é um tema que eu entendo mais. Propaganda de alimentos altos em teor de gordura. É um tema que eu tenho mais expertise, mais empiria. O que foi? Vocês não tinham notado, né? E aí, está lá. Se tem que ter no rótulo aquele alerta terrorista, alimento com alto teor de gordura trans, né? Ou se a propaganda pode ter propaganda de biscoito, sim ou não, biscoito de chocolate, aquele maravilhoso, negresco e tal. Pode ou não ter na televisão. E isso é uma decisão de regulação que acaba indo para o poder judiciário. Nós temos, finalmente, queridos, uma outra fonte de litigiosidade, e, como disse, essa é a segunda e última parte da minha exposição, porque eu não quero invadir o tempo do Rui e nem invadir o direito humano à alimentação. Vejam, quando eu falo da relação, da regulação do setor privado com a sociedade, quais são os temas mais importantes que nós temos hoje na mesa da sociedade e do judiciário? Primeiro, regulação do mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho mudou muito mesmo. É falsa a ideia que a CLT não serve para nada. É falsa a ideia que a CLT deve ser jogada no lixo. Ambas as ideias são falsas. Por quê? Porque elas são extremistas. É muito difícil o extremismo estar certo, em qualquer coisa, a não ser questão de princípio. Por exemplo, eu sou extremista com quem rouba dinheiro público. Eu não gosto. Aí eu sou extremista. Agora, tirando questão de princípio, você nunca é dono da verdade. E as duas posições, portanto, estão em confronto onde? No judiciário. Porque tem tecnologia, porque tem plataformizado, porque tem terceirizações, tem quarteirizações, tem trabalho autônomo e por aí vai. Tem trabalho avulso, portuário, a tradição brasileira. E nós estamos agora com um tema, o relator ministro Gilmar Mendes, que é o tema 1389. 1389. Esse é um tema em que, muito largamente, o Supremo, neste ano ou no próximo, vai arbitrar esses temas, essas questões atinentes. Contratos civis, contratos comerciais, prestação de serviços, contratação de PJ, né, de pessoa jurídica, trabalhador autônomo e assim sucessivamente. Eu tenho me inclinado nessa busca de reconhecimento de novas formas de trabalho. Sim, de empreendedorismo, sim, mas que não se confunde com picaretagem. Porque a picaretagem distorce a livre concorrência. Lembro disso. A picaretagem não é uma questão apenas dos direitos sociais, mas é uma questão da relação entre os empreendimentos. Porque se algum faz a coisa certa e o outro frauda, você está beneficiando a fraude. E por isso mesmo é preciso ter regras claras que todo mundo possa cumprir. É melhor, sempre, às vezes, em temática ambiental, diz assim, as regras têm que ser rígidas. Não adianta ter regra rígida que seja inexequível. Você tem que ter uma ponderação, uma graduação, em que a regra proteja, claro, por
mas que ela possa ser cumprida. Nós temos um tema no Brasil sobre mineração. Pode ter mineração aqui, ali. Minha gente, nós estamos aqui por conta da mineração. Nós não estaríamos aqui, porque não teria cadeira, não teria mesa, não teria microfone, teria celular. E energia. As maravilhas da inteligência artificial são gulosas em energia. Comem energia como se fosse uma cidade. E nós temos, portanto, de reconhecer que uma mineração, uma mina, normalmente é feia. É muito feia. É um dos empreendimentos humanos mais horrorosos que eu já vi. É um buraco no meio do negócio lá, no meio de um verde, no meio de um sítio paisagístico especial, e nós vamos permitir que debate tudo, tratore tudo de qualquer jeito, bota mercúrio no rio, mata todo mundo? Claro que não. Porque quando isso acontece, custa caro. Muito caro. Basta ver as maiores indenizações que tem no mundo e no Brasil. Derivadas de quê? De descumprimento de regras. E é esse ponto de vista que eu tenho sustentado em temas difíceis. Por exemplo, mineração em terra indígena. Está na Constituição há 37 anos. O Congresso nunca votou a lei. Nesse momento, existe mineração em terra indígena? Sim, muita. Ilegal, clandestina, coordenada por facções criminosas do Brasil e de fora do Brasil. Então, a gente tem uma regulação dura, vamos chamar assim, rígida, só que na prática ela não é cumprida. Então, esses temas também faço questão de mencionar, que nesse assunto do mundo do trabalho, nós temos que buscar esse meio termo, assim como em relação a outros temas. O segundo ponto que também está sobre a mesa é a regulação das Big Techs, da chamada economia da atenção. Tem esse debate agora sobre crianças, o Supremo decidiu isso, mas é importante que o Congresso vote uma lei. Eu defendia isso quando lá estava, como deputado, como senador e no Poder Executivo, acho importante que haja lei, mas o Supremo decidiu isso recentemente. Houve uma distorção, que se cuidava de censura. A decisão do Supremo está valendo e nunca houve censura alguma. O teste prático mostra como certas críticas não se sustentam materialmente. E nós procuramos fazer uma tese meio termo, e isso interessa ao empresariado por quê? E a gente, com inteligência artificial hoje, imaginemos 2 restaurantes. E um deles, infelizmente, com uma índole, faz um vídeo que o seu concorrente foi atacado por legiões de ratos, insetos. Ninguém vai no restaurante no dia seguinte. Então, a fake news, terrível, obscena, que deve ser combatida duramente, como da pedofilia, da exploração sexual de crianças, da instigação ao suicídio, automutilação, uma criminalidade das mais abjetas que a história da humanidade já vivenciou, está presente. É a nossa preocupação central. Violência contra a mulher é a nossa preocupação central, mas também chama a atenção que o setor privado é alvo de fake news. E isto, portanto, tem regra, porque toda atividade humana tem regra. Toda. Existe alguma atividade empresarial que não tenha regulação? Existe alguma atividade humana que não seja regulada? Por exemplo, a minha esposa me impõe uma rigorosa regulação. Não sei a de vocês. Eu sou mais benevolente. Mas o casamento é apenas algo regulado? Não. Código Civil trata do casamento. Como casa, como partilha ou não os bens, depois, se eventualmente houver uma separação. Dentro de casa, você tem um menino. Deus me deu 4, graças a Deus. Você tem um menino. Você pode fazer o que quiser com o menino? Não. Tem regra. Você não pode bater no menino, não pode espancar o menino. Tem que botar o menino na escola, tem que vacinar o menino. E agora vem 4 ou 5 empresas no planeta que propagam a ideologia como se fosse Deus. O único ente no qual eu creio. Mas o único ente cultural que não tem regulação é o próprio Deus, porque é a fonte de todas as regulações. E as Big Techs não são Deus. E por isso mesmo, nós precisamos avançar nisso. E nós procuramos,
vocês podem consultar na internet, nós procuramos fazer algo ponderado, em que, em alguns casos, a pessoa tem que entrar na justiça, por exemplo, crimes contra a honra. Você chama uma pessoa de feio, isso não é crime, mesmo que ela não seja. Mas você diz, fulano é feio, e por isso eu vou matá-lo amanhã, aí já é crime. E por isso, em alguns casos, chamou de feio na internet, tira do ar? Não. Isso é liberdade de expressão. Se a pessoa não quer ser chamada de feio, ela entra na justiça. E o juiz vai ver se a pessoa, tira. Mas se diz, feio eu vou matar amanhã, e aí a pessoa notifica a plataforma e diz, notifica sem ordem judicial. Eu estou sendo ameaçado. Então vejam que tem uma escala valorativa. E tem outras hipóteses que a plataforma tem que cuidar. Vocês não cuidam dos negócios de vocês? Eles têm cuidado deles, porque eles ganham dinheiro. Muito. Aliás, são as maiores empresas do mundo. Não são as petroleiras, não são as fazendas, não são as mineradoras. São as empresas de tecnologia. Então tem que cuidar. Pode haver uma proliferação de vídeos de pedofilia e ninguém está vendo. Mas está vendo que o Rui quer comprar sapato. Então o algoritmo é inteligente para saber que o Rui gosta de sapato. Mas o algoritmo é burro para saber que tem uma indústria de produção de pedofilia. Então essa necessidade que nós chamamos de dever de cuidado é que nós estamos procurando arbitrar no Supremo. Temas como marketplaces, produtos falsificados, tudo isso interessa ao setor empresarial. Criam sites falsos de plataformas que vendem produtos contrabandeados, falsos, piratas, produtos que ameaçam a saúde humana e que distorcem a livre concorrência. Isso está onde? Na internet. Então tem que ter regra para que você consiga, de fato, cuidar desses assuntos. Nós temos um tema que estava meio que na pauta sobre agrotóxicos, mas hoje é complexo julgar. O relator Emílio Fachin, que é a DI 5553, porque nós temos a questão dos gastos tributários, benefícios tributários. Os agrotóxicos são fortemente desonerados no Brasil, e o debate era sobre essa questão. Hoje é difícil julgar, porque na medida em que a economia nacional está sob ataque, é claro que o Supremo não pode arbitrar uma questão dessa agora. Provavelmente ficará no próximo ano, porque os produtos brasileiros estão enfrentando essas intempéries que vocês bem sabem. E, finalmente, nós temos os temas tributários. E realmente concluo, cumprindo meu compromisso de 30 minutos. Os temas tributários. Todo julgamento tributário é um conflito entre o poder impositivo, o poder público e o contribuinte. Ninguém gosta de pagar imposto, por isso que o nome é imposto. Por isso que na Bíblia o cidadão lá pergunta para Jesus Cristo: ei, é para pagar imposto para César? Dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Isso era um conflito tributário, certo? Jesus Cristo julgou o conflito tributário. Então, é claro, é verdade. E isso mostra que esse debate de reforma tributária é um pouquinho antigo. E, às vezes, acontece o quê? A despesa pública no Brasil é muito alta. E, de um modo geral, inelástica. Corta gastos. É fácil dizer isso. É claro que tem que cortar gastos. O difícil é saber onde. Por quê? Porque nós temos salários, aí, mas tem muito funcionário. Mas se não tiver funcionário, não tem hospital, não tem escola. A sociedade não funciona. Nós temos as dívidas, que são históricas, vocês sabem, seculares. Nós temos as desonerações, os gastos tributários. Nós temos os gastos sociais. Recentemente me perguntaram, corta onde? Eu digo, provavelmente em tudo isso. Você não pode eleger um lugar para cortar. Se você está comendo muito, você tem que diminuir a comida, mas de um modo equânime. E eu acho que, de fato, essa é uma agenda nacional que deve ser percorrida, e isso dificulta o julgamento do Supremo. Porque a responsabilidade fiscal não é apenas diminuir despesa, é cuidar da receita também, é o equilíbrio. Hoje é um mandamento constitucional.
E nós temos procurado observar isso. Ontem mesmo nós julgamos uma lei estadual, Goiás, Tocantins, e o parâmetro decisório foi a temática da responsabilidade fiscal. Isso tem sido observado. É praticamente um consenso, mas tem que olhar que não cabe ao judiciário, como disse, fazer o redesenho do sistema tributário nacional, mas caso a caso lembrar que o Estado social brasileiro custa dinheiro. E por que isto é imprescindível? Porque às vezes diz assim, corta gasto da Previdência. Minha gente, se corta gasto da Previdência, a pessoa vai ficar idosa, ela vai corresponder, graças a Deus, a outro gasto público. SUS, LOAS, benefício assistencial. O benefício de prestação continuada cresceu. Tem muita fraude, claro. Tem que ser combatido, claro. As pessoas têm que ser presas, claro. Isso é indiscutível. Mas você não pode ter uma ilusão que vamos impedir que as pessoas se aposentem. Vão ter o benefício assistencial, porque senão as pessoas vão morrer. Não, mas não vai ter benefício algum. Vocês sabem que aconteceria uma contra-utopia. Todo mundo vai ficar preso. Né? Ou vai ser internado no hospital. E internado no hospital custa dinheiro público, a não ser que você defenda uma política em que essas pessoas devam simplesmente ir para campo de concentração. Alguém já defendeu isso e não deu muito certo. É um dos maiores fascínoras da história da humanidade. E habita certamente a mesma residência que Lúcifer, que era exatamente aquele que defendeu essa política de extermínio industrial. Então, eu chamo atenção para isso, porque vejamos um tema e com ele encerro. A essencialidade de certos produtos que recebiam alíquotas aqui na Bahia, em todos os estados brasileiros, mais altas no ICMS. O Supremo vem e diz, não pode, são produtos essenciais, combustível, energia elétrica, não pode ter alíquota mais alta. Claro, o Supremo decidiu isso. Qual foi o efeito econômico? Infelizmente, as alíquotas diminuíram e todos os estados aumentaram a alíquota modal. A alíquota que era 17 passou para 18, não sei como está na Bahia aqui, deve estar 21, 22, por aí. O senhor é secretário? O senhor é planejamento, né? O senhor cuida do gasto. Mas quanto é? 21. É isso, saiu de 17, 18, 21. Então, às vezes, quando você acha que está fazendo uma coisa boa, como o judiciário é ad hoc, você gera problemas em outro canto. E por isso não existe, como disse, solução fácil. Em suma, amigos e amigas, não xinguem tanto o judiciário. Em suma, isso. Eu lamento muito, porque até as coisas boas, positivas, engraçadas, eu sou alvo. Por exemplo, agora tem uma pecinha na internet que eu achei extraordinário, que são os ministros do Supremo indo para o Beto Carreiro, porque não dá mais para ir, né? Ver Mickey. E aí, nós ficamos proibidos de ir lá. Chorei noites a fim. E aí, o Beto Carreiro, aí vamos lá, os ministros do Supremo para o Beto Carreiro. Aí estão lá meus colegas, né? Barroso, Alexandre, e Gilmar, Carlos, está todo mundo lá, Rani. E eu sou o quê? Eu sou o obeso da historinha, que pula num brinquedo e quebra o brinquedo. Então, eu digo assim, já me xingam muito, e até quem faz uma coisa engraçada acaba também me xingando. Então, por favor, o que eu finalizo, a sério. O Supremo é uma instituição humana. Não acerta sempre. Claro que erra, porque todas as instituições humanas erram. Mas afirmo a vocês, falando da história brasileira, não falo da composição atual, há um desejo de acertar, há um desejo de ouvir. E nós sabemos bem que nós não vamos resolver todos os problemas do Brasil. Mas nós estamos inteiramente assim, à disposição, falo pelos meus colegas, mas porque vejo, nós temos divergências. Mas essas divergências não são como imagino. Por exemplo, no tema dos agrotóxicos, eu votei junto com André Mendonça, contra a posição do Fachin. Então, não é o presidente da República que indica, que define a posição de cada um em cada julgamento.
Estados Unidos nem aqui. É claro que às vezes isso se produz, mas às vezes não. Então, essa polarização que existe na internet, na sociedade, que nós lamentamos por essa ideia de extermínio, não pode vencer. O ódio não pode vencer. Porque o ódio desumaniza. Então, eu peço sinceramente a vocês que nós mantenhamos essa postura de diálogo que nós temos aqui. Vocês certamente não concordaram com tudo, mas tenho certeza que esse ambiente que nós temos que buscar para o Brasil avançar. Muito obrigado.